Hoje a gente vai falar sobre criança ferida, criança interior. O que é a sua criança interior? Sua criança interior são as sensações básicas que você, enquanto criança, desenvolveu e que hoje a sua percepção emocional é toda baseada em cima da sua fase infantil. Lá desde o início do útero da sua mãe, né, no período gestacional da sua mãe, até enquanto você fez 5 anos de idade. Foi aí que a sua criança parou. A sua criança parou ali, todo o seu desenvolvimento emocional. O seu adulto foi crescendo, 6, 7, 8, 9, 10 anos, enfim, foi aprendendo com o mundo externo, com as outras dificuldades, responsabilidades. Mas a sua sensação, ela é toda baseada nesses primeiros 5 anos de idade, onde você conheceu as principais dores, né, sensações negativas pela qual todos nós passamos, que é a sensação de rejeição, a sensação de abandono, sensação de manipulação, humilhação e também traição. Então, em alguma dessas fases, lá do útero até os 5 anos de idade, a sua criança pode ter ficado presa numa ferida emocional, o qual hoje você não compreende. Então, quando nós temos essa dificuldade de reconhecer em nós essas sensações negativas e não entendemos bem o porquê disso, o porquê que nos incomoda tanto quando o marido, ou a mãe, ou até mesmo um irmão, um colega de trabalho, te deixa numa situação desconfortável. Nesse momento é onde a sua percepção agora pode trazer para cá e lembrar que sim, é o gatilho emocional da sua criança ferida, entrando em ação para te avisar que ela está desconfortável com aquilo, que aquele gatilho levou ela lá a voltar naquele trauma de infância. E muitas vezes nós, como adultos, não sabemos lidar com essas sensações básicas. Tem pessoas extremamente desconfiadas de tudo, que passaram por um processo profundo na fase da manipulação. Então, não acreditam que nada é de graça, que tudo por trás tem uma cobrança a mais. Tem crianças que saíram do útero, né, e foram para os braços da mãe, ali quando você é apresentado aos demais familiares, então acredita que houve uma falta nesse acolhimento, nesse comportamento de pai, mãe, avós, e também sente muito a dor do abandono, que é algo que qualquer situação te deixa desconfortável, você se sente de lado, você não entende o porquê, que você tem uma cobrança, uma carência muitas vezes excessiva, e isso faz com que o seu adulto não tenha o controle emocional necessário, porque você não se aprofunda nas suas sensações. E quando a gente tem uma dificuldade emocional muito grande, é porque nós não estamos atentos a isso, a olhar para essa nossa criança, que sim, chegou ali nos 5 anos de idade e o emocional dessa criança travou. O seu adulto, a partir dos 5 anos, começou a desenvolver em cima de várias situações de dor, dificuldades, aprendendo a lidar consigo mesmo, aprendendo a resolver seus próprios problemas e foi para a vida. Mas o seu emocional, o fundo emocional, ficou travado aqui nessas primeiras sensações básicas. Então é preciso sim você acolher essa criança, porque nós entramos em tantas dinâmicas negativas quando nós não temos essa compreensão, quando nós paramos de olhar para essa criança que está ali esperando que um adulto venha e resolva o problema dela. Então aí explica muito a falta que você às vezes sente de ter apoio, de ter as famosas frases: eu não tenho o apoio necessário, eu gostaria que você olhasse para mim, eu gostaria muito que você dividisse mais, visse o quanto eu sofro com isso. É a nossa criança esperando o resgate, esperando que um adulto venha e faça esse movimento por nós. Mas isso é totalmente errado, porque nós precisamos trazer para cá, para o hoje, para o seu agora, para o seu presente, essa conexão com o seu interior. E só você vai estar apta a se acolher, a se entender, a pegar essas situações de dor que muitas vezes é desconhecida hoje para você e trazer isso para sua consciência. Olhar para isso de perto e entender quais são os gatilhos que ativam aí esse seu fundo emocional que não está bem resolvido, que a sua criança ainda não entende e está esperando um resgate. Então, quando você deixa essa situação nas mãos de outra pessoa, você está terceirizando toda a sua ação, porque só você vai conseguir trazer resultados. Só você, entrando num autoconhecimento profundo, é capaz de despertar potenciais que, pelo medo da sua criança, aí tá tudo travado. Então, em quantos momentos da nossa vida a gente se vê sem respostas? Porque está esperando no outro, quando nós devemos olhar para nós mesmos,
aprender a acolher a nossa criança. Nossa criança interior, ela é criativa, é a principal fonte do nosso mundo lúdico, de toda a nossa fantasia, a pessoa que cria. Então nós precisamos dessa criança aqui inteira para trazer mais leveza para a nossa vida. E sem essa conexão, você se torna um adulto muitas vezes relutante. Por quê? Porque a criança comanda o quê? Os seus medos. Então o medo, ele é muito benéfico porque ele mostra exatamente onde é o ponto que você deve trabalhar. Você precisa aprender a controlar esse medo, colocar o medo em ação. O adulto faz isso, a criança não, a criança trava. Mas você precisa usar a criatividade da sua criança, dando a segurança que o adulto seu, o seu potente hoje pode fazer e colocar isso em ação. Quando a gente descobre isso, é um divisor de águas na vida, porque você passa a compreender quais são as suas sensações básicas. Se você parar e refletir agora, você consegue identificar qual dessas sensações hoje, lá no fundo, ainda atrapalha aí seus relacionamentos? Abandono, rejeição, manipulação, humilhação ou traição? Já parou para pensar nisso? Então, quando a gente traz tudo isso para a consciência e começa a mapear como nós funcionamos, todo o nosso comportamento que está errado, que nós tomamos decisões erradas, muitas vezes por medo de avançar ou, na maioria das vezes, porque nós não estamos prontos. Estamos esperando que alguém faça esse movimento por nós. E isso acaba travando todas as nossas principais decisões na vida, que é quando a gente tem que ir rumo ao desconhecido, quando a gente tem muitas oportunidades e não consegue trabalhar essas oportunidades, se colocar para experimentar, que é isso que o adulto faz, e deixa ali a criança puxando a barra da sua calça, te travando para que você possa olhar para ela. E em muitas dinâmicas negativas, essa criança, quando ela não tem a atenção necessária, o que ela faz? Ela adoece. Ela entra nas piores sensações possíveis negativas, te puxando muitas vezes para a depressão, ficando doente para se colocar aos cuidados de quem ela tanto espera. Então, esteja atenta ao seu emocional. Olha para você, olha para suas dores, tenta entender o que se passa nesse momento de dor, para você conseguir chegar no fundo emocional que tanto te atormenta e conseguir controlar isso, se ver potente diante de muitas situações que hoje você deixa de ter resultados por uma não ação. Então se coloque para experimentar toda a vida na segurança do seu adulto, quando você consegue literalmente olhar, acolher a sua criança e tirar ela do comando da sua vida. Você tem que andar ali, juntinho com ela, ela é parte do seu emocional e responsável por muitas situações de criatividade, do mundo lúdico, do sonhar, do desejar na sua vida. E se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, curta para receber mais notificações dos próximos assuntos sobre análise corporal, constelação familiar e todo o pensamento sistêmico que traz mais leveza para a nossa vida e também conteúdos toda semana a respeito de traumas infantis, criança interior e como cuidar dela.